Bom dia meus amigos do canal Arqueologia Popular, bom dia meus novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui num dos chafarizes mais importantes aqui bem pertinho, na frente da Santa Casa, e eu queria conversar hoje sobre o abastecimento de água na cidade do Rio Grande, cidade fundada em 1737, e uma cidade que dependeu muito tempo de estruturas como essa que já existiam em Lisboa desde o século XVII. Um período entre 1738 e 1742, a cidade de Rio Grande padeceu da falta de água. Nos relatos de Domingos Martins, um colono que morava em Colônia do Sacramento, teve que vir para cá, ele já falava disso: nossa, não dá para tomar água de Rio Grande aqui no continente de São Pedro, é horrível, água é salobra pra caramba. E aí, dando uma olhada nas cartas que José da Silva Paz escrevia para Gomes Freire, isso fica evidente, né? Porque boa parte dos povoadores de 1732 que chegaram aqui eram do Rio de Janeiro, eram cariocas. A cidade foi povoada por cariocas, graças a Deus. Por cariocas, pernambucanos, militares, basicamente militares, e precisavam de água, não conseguiam tomar água em lugar nenhum, a água era muito salobra aqui. Raras eram as fontes como essa, tá? As bicas, que depois se transformavam em chafarizes no século XIX. Mas tem um relato muito importante do alferes, o alferes da Guarda Real do Taim, o alferes Pedro Buitrago. Ele em 1739 ele relata o seguinte, né? Será que não seria melhor montar o povoamento aqui no Taim? Porque aqui a gente tem bastante água doce, né? Água boa, água mangueira e tal. Mas não rolou. Inclusive eu acredito sinceramente que aquele esqueleto que está lá foi descoberto, escavado na capilha do Taim, seja do Pedro Buitrago, do alferes da Guarda do Taim. Porque na verdade ele foi o único que morou praticamente ali na primeira metade, na segunda metade do século XVIII, quando era predominante aquele tipo de sepultamento ali, com os braços cruzados sobre o peito, né? Pedro Buitrago. E vai muito além o relato de Pedro Buitrago, porque ele já sinalizava que Rio Grande ia depender bastante de fontes de água. Nós escrevemos muito tempo atrás um artigo sobre o abastecimento de água na cidade de Rio Grande. E quando escavamos a Praça 7 de Setembro, junto com o professor Pedro, bem no centro do Forte Jesus Maria José, tinha uma cacimba, um poço, uma bica. E ao escavar a bica, a cacimba, ali aos arredores, ficou nítido que ainda era uma fonte vertente de água. Eu ainda tomei daquela água daquela fonte ali, em 1737. E as disputas militares de André Ribeiro Coutinho, de 1728, até se acertar com Cristóvão Pereira de Abreu, até Cristóvão Pereira de Abreu concordar em trazer todo o gado para cá, para sustentar esses militares, enfim, para trazer as mulheres solteiras para cá também, né? As mulheres, as moçoilas, como está escrito na documentação. Foi um longo período. Então, esses chafarizes que vieram, que são, né, muitos deles são em arte nouveau, são chafarizes, são típicos do século XIX, eles aproveitaram essas fontes de água. Para vocês terem uma ideia, olha o tamanho daquela árvore ali atrás. Olha as raízes, né? Então, muito provavelmente que essa fonte, esse chafariz que está atrás de mim, tenha mais de 100 anos, né? E reaproveitaram as fontes de água que foram descobertas pelos militares no século XVIII. Eu digo isso porque até hoje o Rio Grande tem um problema de abastecimento de água. Depois que resolveu, né, o canal de São Gonçalo, aí mudou tudo. Mas nesse artigo que a gente publicou na coleção Pensar a História Sul-Rio-Grandense, do programa de pós-graduação em História, era a especialização na época, a especialização que eu fiz, ficava muito evidente
que a preocupação com a água era fundamental, assim como a carne e a farinha. As arrobas de farinha que vinham para cá, o alimento. Desse período, 1738 até 1742, 4 anos antes de explodir a Revolta dos Dragões aqui em Rio Grande, 1742, 1745, os próprios dragões já tinham falado: porra, não tem o que comer, não tem mulher pra namorar, tá frio pra caramba, aqui no inverno é horrível. E o que acontece? O risco dos tapes. Os índios tape, eles desciam da serra sempre quando o Rio Grande secava, ou seja, Rio Grande passava o ano inteiro cheio de duna e alagado. Era um território super hostil, o continente aqui do Rio Grande. E aí quando, finalmente lá por setembro, outubro, novembro, secava a região, os pântanos que cercavam a península secavam, os tapes desciam da serra e vinham ter na península, porque sabiam que da abundância de peixe, da abundância de alimento. E esse era o terror dos dragões, porque eles sabiam que o tape era hostil. O índio, o nativo, o guarani, ele era hostil. Negociava, mas era hostil. Então, eles tinham que preparar os seus alferes, preparar as suas guardas todas antes da chegada da migração do tape. O contingente minuano ainda era muito pouco, estava mais para os campos neutrais. Mas houveram batismos. Eu dei uma olhada aqui nos arquivos da Santa Casa. Algumas cópias que eles têm do primeiro século, é punk, cara. Assim, eu me assustei, eu achei que tinha mais minuano. Mas tape foram 116 batizados. Índios tape, que era o termo que era usado. Então na Revolta dos Dragões serviu, né? A Revolta dos Dragões serviu para que o próprio comandante José da Silva Paz escrevesse uma carta para o Gomes Freire, e o Gomes Freire fala assim: "Não vem para cá, vem para o Rio". Aí Silva Paz vai para o Rio e o Gomes Freire vem para cá. Eles trocam de lugar. Aí o Gomes Freire conversa diretamente com os dragões. Só que quando ele vem, cara, ele vem numa comitiva com muita moçoila, cara. Com muito casal. E com muito militar carioca. E foi aí que deu o ponto de partida, porque essas moçoilas estavam acostumadas a trabalhar no Rio de Janeiro. E aí que começaram a se formar os casais. O Gomes Freire dava um pequeno lote de terra. E ali que começou, eu acredito, as primeiras famílias a se formarem em Rio Grande. Soldados, militares, portugueses e moçoilas, moças da vida carioca. Além de todos os outros contingentes que vieram. Veio também famílias da colônia de Sacramento, porque Portugal já tinha interesse, né, em fazer a troca. Isso que é um reflexo já do Tratado de Utrecht, de 1913, é um reflexo já politicamente, da geopolítica da disputa de fronteiras entre Portugal e Espanha. A Espanha estava cada vez mais interessada nessa região e o vice-reinado espanhol fazia esforços para avançar sobre a guarda do Taim, e o alferes Pedro Buitrago já estava denunciando isso. Cara, pelo amor de Deus, eu tô sozinho aqui, manda a gente para São Miguel, pro Forte de São Miguel, lá no Chuí, né? Para me resguardar aqui, porque senão isso aqui vai virar território espanhol. E o que aconteceu? Como no Tratado de Utrecht o próprio marcado, os marqueses, determinavam distância com tiros de canhão. Então aí cada tiro de canhão representava um espaço. Por exemplo, os tiros de canhão que saíam de São Miguel, do Forte São Miguel. Por isso que lá no porto de Santa Vitória do Palmar a gente encontra muito balote de canhão, bala de canhão no porto. E por isso que ali é o porto de Santa Vitória do Palmar, porque ali é a distância do Forte de São Miguel até a distância de um tiro de canhão. Era assim que era demarcado os territórios, a distância de tiro de canhão, né? Interessantíssimo. Então nesse artigo sobre abastecimento de água a gente fala justamente sobre... Olha ali, ó. Só para matar a dúvida de vocês, né? Hoje está seco essas cacimbas, né? Está seco essas fontes, mas o interessante é que nesse artigo que a gente escreveu, a água foi um problema na cidade de Rio Grande até a segunda metade do século XIX, com a epidemia de cólera, quando foi fundado o novo cemitério. Na 2 de novembro ali o próprio cemitério mais moderno, digamos assim, depois do Bonfim, ele é para escapar da contaminação da cólera na água, né? Em 1868. Então o problema da água sempre foi evidente aqui.
E hoje nós temos preciosidades como essa e preciosidades em outros lugares da cidade. Esses chafarizes em Art Nouveau do século XIX, que eram comuns em Lisboa e só foram vir ser comuns aqui 100 anos depois. Mais uma necessidade, uma necessidade fundamental. E hoje são patrimônio histórico da cidade. Não são recriações, eles não são cópias ou réplicas, eles são originais, eles vieram da Europa. E quem sabe, se o próprio Gomes Freire tivesse escutado Pedro Buitrago, nós teríamos o nosso povoamento ali na região do Taim. Então é interessante observar isso. E graças aos TAP, aos indígenas TAP, hoje a gente tem um núcleo de povoamento luso que auxiliou a expulsar os espanhóis aqui da região. E graças também ao contingente carioca, que hoje tem boa parte da nossa genética aqui na contribuição. Era isso, meus amigos, que eu tinha para falar hoje para vocês. É um vídeo um pouco incomum, porque eu estou cuidando do meu filho aqui na Santa Casa, então o Ted me pegou e falei, vou gravar um videozinho sobre história. Muito difícil eu gravar sobre história, basicamente é sobre arqueologia, mas como a gente tem um chafariz belíssimo desse aqui, né? Vou mostrar para vocês direitinho, ó. Olha só, ele aqui na volta tem anjinhos, tem a base. Olha que lindo lá, ó. Muito lindo. Está seco, infelizmente está seco. Mas está seco porque não está ligado à bomba, porque é uma fonte que nunca seca. Eu tenho experiência de cima, fonte que nunca seca. Lá está a Santa Casa, lá, ó, atrás onde meu filho está, onde a Cida está. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, um bom dia para vocês.